Boa noite. Falei que hoje ia ter musiquinha, né? Então, pra dar esse tempinho do Instagram, melhor ter uma musiquinha, né? Vamos lá, vamos lá. Boa noite. Desligar aqui. Aí. Boa noite, boa noite. Meu nome é Thalita Moura. Eu sou engenheira eletricista, sou mestre em engenharia elétrica, sou coach de carreira. Tô falando aqui nessas 14 lives para quem é supervisor, coordenador ou gerente. Essa série de lives aqui ela é especial para você que tem um desses cargos e que quer aprender a lidar melhor com a sua equipe para que você possa ter os melhores resultados possíveis, tá? Hoje a gente está na live de número 7, né? Chegando aí na metade dessa maratona de lives. E o que eu vou falar com você hoje aqui? Hoje eu vou falar... O tema da nossa live de hoje é como conciliar trabalho, família e saúde e por que isso é importante, tá? Você já sabe que eu tenho aqui minha colinha porque eu me preparo para essa live, né? Porque eu me importo com você, porque eu realmente quero entregar tudo de melhor que eu puder aqui. Então eu me preparo e a gente vai falar sobre esse tema hoje. Como que você pode fazer para conciliar o trabalho, a família e a saúde? Eu sei que a sua vida ela é muito corrida, eu sei que você trabalha aí 12 ou mais horas por dia, né? 12, 14 horas por dia. Eu sei que você vive dizendo que não tem tempo para, que você sabe que precisaria cuidar da tua saúde, mas você diz que não tem tempo para cuidar dela e você vai empurrando isso com a barriga mais para frente, vai deixando para depois. Eu sei também que você gostaria de ter mais tempo com teu filho, com a tua família, mas nem sempre isso é possível. Eu entendo que isso não é possível, eu sei o que está acontecendo, eu sei que você precisa ficar mais tempo do que você gostaria na empresa, porque senão as coisas não andam. Mas eu vou te mostrar aqui nessa live que tem como conciliar, tá? Que existem formas que você precisa aprender a priorizar algumas coisas e que mesmo com uma carga de trabalho grande, né, natural aí da tua função, você vai poder entender aqui, primeiro, a importância e o que gera na tua vida e até na tua carreira, no teu desempenho, o que gera você poder cuidar um pouco mais da tua saúde e estar mais com a tua família, o que isso gera para você de resultado, tá? E você vai poder ver que realmente é possível conciliar um pouco melhor as coisas, tá? Eu não tô querendo dizer aqui para você que você vai ficar nem 8 horas só, né? Que você vai ficar 6 horas trabalhando e as outras 6 horas você vai ficar em casa, que você vai ter o mesmo horário, o mesmo tempo em casa e no trabalho. Não é isso que eu tô querendo dizer, tá? Mas o que eu tô querendo dizer pra você é que dá sim pra ter uma vida mais equilibrada do que a vida que você tem hoje, que você não precisa ficar se sentindo culpado, por exemplo, por ter que levar trabalho no final de semana pra casa e não poder ficar com teu filho, que você não precisa ficar vendo, por exemplo, a tua esposa não se sentir tão bem, né? Ficar ouvindo talvez reclamações dela, porque você não consegue tirar férias há muito tempo, e você também não conseguir, apesar de um bom salário, por exemplo, de um salário que daria para fazer isso, você não consegue viajar, por exemplo, que eu sei que é uma coisa que você gosta, e porque você simplesmente não consegue se ausentar do teu ambiente de trabalho e você sempre fica postergando as tuas férias
e postergando a tua saúde e deixando para depois a tua família também, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Eu vou te pedir, assim como na live passada, que você demita o óbvio, tá? Porque talvez você esteja aí pensando, mas eu sei que eu tenho que fazer atividade física, mas só que eu não tenho tempo para isso. Tira esse pensamento, me ouve aqui um pouquinho, esses minutos, para que você possa realmente refletir sobre isso e ver que isso impacta diretamente no teu rendimento também, né, na tua carreira também, tá? Então vamos lá. Aí, óbvio, você também vai perceber que, por conta disso, como a gente falou na live de ontem, a melhor forma de você liderar e de você inspirar alguém é por meio do exemplo, né? Então, você está dando esse exemplo também para os teus liderados. E como eu sei que você se importa com eles, eu tenho certeza que você quer, talvez até que talvez você se preocupe mais com a saúde deles e com a família deles, né? Com a relação deles com a família deles do que com a sua própria. Né? Pode ser que seja esse o caso. Só que você tem que lembrar que na hora que você se comporta dessa forma, não cuidando da sua saúde, não cuidando da sua família, você dá esse exemplo para eles. E eles podem meio que se sentir obrigados a ter que fazer a mesma coisa, a ter que ficar também o mesmo número de horas que você fica. E eles podem ser obrigados a ficar também, se sentirem obrigados a ficar também. E isso acaba trazendo prejuízos para o rendimento da tua equipe, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho sobre essas coisas aqui na live de hoje. Se você lembrou de alguém que deveria ouvir isso, que deveria estar com a gente aqui, clica aí nesse botãozinho e encaminha a live para outras pessoas, para essa pessoa de quem você se lembrou. Se você está assistindo depois também a gravação, encaminha também essa live, encaminha esse vídeo para alguém que possa aproveitar isso também, que possa se beneficiar disso que a gente vai conversar aqui agora, tá? Então vamos falar sobre saúde primeiro, tá? O que acontece? Não adianta nada você ter uma baita carreira, você ter um plano de carreira lindo, você estar na empresa que você adora e você... Boa noite, Lu. Você estar na empresa que você adora, que você realmente gosta de estar, você gostar daquele ambiente e você ter um baita desafio pela frente como coordenador ou supervisor e você não tem energia para enfrentar isso, certo? Não adianta nada. E você chegar em casa e naquele final de semana você não conseguir brincar com teu filho, não porque você não levou o trabalho para casa, mas porque você está cansado. Simplesmente você está cansado, porque realmente a tua rotina ela é muito puxada. Então, você precisa de energia. E é por isso que a tua saúde ela impacta tanto nos teus resultados, né? E quando a gente fala de gerar energia, né? Como... É assim, a gente não tem... tipo assim, a gente não tem a energia dentro da gente. Essa energia, ela vai ser gerada por nós dependendo de algumas circunstâncias. Então, por exemplo, o teu sono, né, o quanto você dorme, o quão bem você dorme, o que você come também, o quão bem ou não você come, e a tua atividade física, se você faz, se você não faz, isso impacta diretamente na quantidade de energia que você tem, tá? Então a gente vai falar principalmente desses 3 pontos, e eu vou trazer aqui várias questões científicas, inclusive, sobre esses pontos, tá? E eu já comentei com você, né, que eu sei que você repete isso e que isso é uma verdade, que você não tem tempo. Eu espero que você aguarde um pouquinho, eu te peço que você aguarde um pouquinho, porque quando a gente chegar lá no final, a gente vai fazer um fechamento a respeito disso. Eu vou conectar tudo com o que eu já falei antes e você vai poder entender o que provavelmente está causando essa tua falta de tempo e por que você não está conseguindo lidar com as coisas da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá, atividade física. Aí já começa, né?
Ah, mas eu nem durmo. Eu nem durmo, que dirá fazer atividade física, né? Eu nem durmo como eu gostaria, eu durmo 5 horas por noite, às vezes 4 horas por noite. Então vamos fazer melhor, vamos falar do sono primeiro, tá? O sono. O recomendado cientificamente, e aí não há o que discutir, porque tem uma infinidade de estudos. Se você estiver assistindo essa live e quiser ter acesso a esses estudos, primeiro que você pode colocar no Google mesmo, que você encontra milhares. Mas se você quiser ter acesso, Thalita, qual foi aquele... a que estudo você se referiu? Entre em contato comigo que eu te mando a referência, tá? Só aqui não vem ao caso, mas é tudo referenciado cientificamente, tá bom? Então o sono, o recomendado é de 7 a 8 horas por noite, né? Em média para os adultos. E aí, quem que dorme isso, né? Quase ninguém dorme isso hoje em dia. É muito difícil disso acontecer. E, como eu falei, eu entendo que a tua vida é corrida. Só que o que acontece? Você precisa entender primeiro um ponto. Esse tempo que você, vamos dizer assim, dorme a mais, ele volta para você em rendimento no dia seguinte. Com certeza, se você minimamente já se observou, você viu que naquele dia que você dormiu 4, 5 horas por noite, você rendeu muito menos do que um outro dia ou uma outra semana em que você conseguiu estender um pouquinho mais, por pelo menos 7 horas. Se você não fez isso, se você tem uma rotina onde você dorme 5 horas por noite, por exemplo, constantemente, experimenta aumentar em 1 hora, né? Então, passar a dormir, por exemplo, 6 horas. Aumenta só 1 hora em relação ao que você já dorme hoje para você ver como que isso vai impactar nos teus resultados nos dias seguintes, né? Não só no dia seguinte, porque é uma coisa constante, precisa ser constante. Então, você vai começar a ver esses resultados à medida que você for dormindo um pouquinho mais, e aí 1 hora a mais que você possa dormir já vai melhorar muito. E aí talvez você pense assim, mas eu consegui os resultados que eu consegui porque eu só durmo 5 horas por noite, porque senão não dava tempo de fazer tudo que eu preciso fazer, senão não dá tempo. E aí é que tá a questão de priorizar. Que eu posso apostar com você que você perde muito mais de 1 hora fazendo coisas que não são fundamentais para a sua vida, tanto quanto dormir por exemplo. Então eu tenho certeza que você perde muito mais tempo vendo coisas inúteis ou na televisão ou nas próprias redes sociais, coisas que não te agregam, coisas que você está só passando tempo ali, ou simplesmente priorizando algumas atividades que você não precisaria fazer naquele momento, que você poderia deixar para fazer depois. Então, essa questão do gerenciamento do tempo é muito sobre você saber priorizar aquilo que é realmente importante para você, né? Porque pensa, todas as pessoas, que eu vou falar é muito óbvio, mas parece que a gente esquece. Porque todas as pessoas que têm sucesso, aí quem você quiser pensar, todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? E aí você vai falar assim, mas fulano tem motorista, mas o Flávio Augusto ele tem motorista, ele tem gente para ajudar, ele tem empregado, ele tem isso, aquilo. Ele tem agora, né? Mas ele não tinha no início. Então, tudo que ele conseguiu com as mesmas 24 horas que você. Então, é uma questão de também você saber priorizar o que é importante. E aí, voltando ao sono. O que 7 a 8 horas de sono ou um pouco mais de sono, né? Uma noite um pouco mais longa de sono, vai te gerar? Vai gerar mais produtividade, vai gerar mais lucratividade e menos estresse, tá? Menos conflitos. Isso é científico, tá? Como eu falei, isso é científico, é comprovado cientificamente. E aí vamos ponderar algumas coisas aqui. Existem momentos, né? Existem momentos na nossa vida em que realmente, eu não consigo, tá? Então hoje eu trabalho 14 horas por dia e eu não consigo, não tem como eu dormir realmente 8 horas. Tá bom, mas
talvez aquilo que eu falei, talvez você possa passar de 5 para 6 horas. Isso já vai te dar um ganho muito bom. E aí, com esse ganho que você vai ter na tua produtividade, no teu raciocínio, né, a atividade cognitiva ela fica melhor também, você vai acabar revertendo isso e tenha um plano para que daqui a um ano você possa dormir, por exemplo, 7 horas ou 6 horas e meia, tá? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Então não é, de hoje para amanhã eu durmo 5 horas, amanhã eu já vou dormir 8. Se isso for possível para você, ótimo. Mas se não for, é ter um plano para que daqui a um ano você não precise estar sacrificando mais tanto a tua saúde como você está hoje, tá bom? Em relação à alimentação, a alimentação é um assunto muito complexo, né? Aqui não é meu objetivo de forma nenhuma te dizer o que você tem que comer, o que você não tem que comer. A gente meio que sabe já, mais ou menos, o que é recomendado, o que não é. Tem muitos especialistas aí extremamente capacitados para falar sobre isso, que não é o meu caso. Mas eu queria deixar com você uma regra simples e que eu procuro aplicar, e que se você aplicar na tua vida, eu tenho certeza que você já vai notar uma melhora na tua energia para realizar, né? E consequentemente nos resultados. Que é o seguinte, é você procurar sempre dar preferência para coisas mais próximas da natureza do que da indústria. Então, via de regra, eu gosto de pensar assim, né? Se eu tenho que decidir entre algum alimento, esse ou aquele, eu procuro pensar assim, bom, qual está mais perto da indústria? Porque esse é pior. E qual está mais perto da natureza? Esse é melhor. Então eu procuro sempre, dentre as opções que eu tenho e que eu posso ter e que eu posso buscar, eu sempre procuro aquelas opções que são mais próximas da natureza, porque eu sei que elas vão me trazer mais energia. E lembra que aqui eu estou falando de energia no sentido de disposição mesmo para trabalhar, de não ficar com sono depois do almoço. Eu fiz algumas mudanças na minha alimentação na parte da manhã e até a hora do almoço, que hoje eu já não fico mais morrendo de sono depois do almoço igual eu ficava antes. Como eu falei, eu não vou te recomendar nada aqui, você pode pesquisar na internet, mas para encontrar pessoas que são capacitadas para falar sobre isso. Mas assim, o que eu quero te dizer é que com pequenas mudanças, não são grandes mudanças não, tá? Não é da água pro vinho, não. Só com pequenas mudanças, tirar algumas coisas, colocar outras coisas, fazer algumas substituições, você já consegue ver na tua produção uma melhora significativa. E, de novo, com isso você acaba ganhando tempo, você acaba ganhando produtividade, você acaba ganhando resultado mesmo no teu dia, tá? E a atividade física, né, que a gente ia começar por ela, vamos voltar para ela agora. A atividade física, todo mundo sabe também que tem infinitos benefícios, mas mesmo assim a gente não faz direito, né? Eu mesmo falo por mim, dessas questões aqui, o que é mais difícil para mim hoje é a atividade física, porque o ideal para mim é fazer com um personal trainer, né? Com um profissional de educação física, com um personal trainer. Por quê? Na época que eu fiz com uma professora de educação física, eu ia todo dia, ou né, todos os dias de treino eu ia, porque eu tinha, primeiro eu estava pagando, né, a ela, mas eu tinha principalmente o compromisso com aquela pessoa, então eu não faltava, para mim era mais fácil. E além disso eu gostava eu odeio fazer sempre a mesma coisa, para mim é ruim. Então eu gostava das mudanças, das coisas alternadas que ela fazia. Tá? Então para mim eu sei que essa situação é a ideal. Só que hoje por diversos fatores eu não posso ter essa situação. Então o que eu faço? E aí eu acho que é alguma coisa que pode ser muito boa para você também que não tem tempo. Sabe aqueles programinhas, né? Aqueles programas de treino online? Cara, eles são baratos e a proposta deles é justamente ser rápida. Então, hoje eu tô fazendo um que eu demoro às vezes 7 minutos, tem treinos às vezes 7 minutos e aquilo já é suficiente para me deixar super cansada.
Tem de 7, tem de 15, tem de 10, tem de 20 minutos, mas eles são rápidos, né? A proposta deles é justamente essa. E aí o que acontece? Eu estou falando aqui de uma atividade física que é para melhorar o rendimento do teu cérebro, tá? Da forma de você pensar, de você melhorar os teus resultados. Não é uma atividade física para virar o Thanos, não, porque aí tu tem que gastar mais tempo. Boa noite, pessoal que tá chegando. Aí você tem que gastar mais tempo, né? Se você realmente quiser mudar o teu corpo, ficar mais forte ou emagrecer, dependendo do caso, aí às vezes você precisa de um pouco mais de tempo. Mas nesse sentido de se tornar mais disposto, de melhorar a tua energia, esses 10 minutos, eles são suficientes, tá? Porque o objetivo é você conseguir ativar o teu corpo, porque na hora que você ativa o teu corpo, corpo e mente são muito ligados, né? Então você ativa o teu corpo, consequentemente você ativa a tua mente, né? Então alguns pontos, você melhora a tua memória, você melhora a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar, tá? A diversas situações. E você aumenta a produção de neurônios, ou seja, você fica mais inteligente, né? Você fica mais esperto. Então, a atividade física, ela traz todos esses benefícios. Então, veja, resumindo, o que essa questão da saúde, o que ela traz? Quanto mais saúde você tiver, mais energia você tem para realizar, então mais resultado você consegue, ou seja, você melhora o teu desempenho. Você vai ter mais humor. Lembra que teve numa live, se você não assistiu, você pode voltar. Teve alguma live que eu não me lembro agora exatamente qual foi, que eu falei sobre a questão do humor, né? Como que o humor do líder, do coordenador, do supervisor, do gerente, como que ele impacta nos resultados da equipe. Então, aquele cara que é um chefe mal-humorado, ele vai trazer mau humor. E mau humor não gera resultado, né? Mau humor gera insatisfação e insatisfação gera um rendimento baixo. Vai baixando cada vez mais o rendimento da tua equipe. Então, cuidando da tua saúde, você vai melhorar o teu humor. Consequentemente, simplesmente por melhorar o teu humor, você consegue melhorar todo o ambiente ali de trabalho e ter mais resultado, tá? Mais resultado para você mesmo nas tuas atividades, porque você vai estar mais bem disposto, com mais energia, mais bem-humorado, mais inteligente e também mais resultados da tua equipe, porque primeiro você vai transmitir esse bom humor para eles, essa disposição, essa alegria para eles, né? E depois você vai dar o exemplo também para que eles também possam começar a fazer isso na vida deles, porque eles com certeza eles estão te vendo, né? Eles estão te observando. Então eles veem que você está cuidando da tua saúde, eles começam a cuidar da saúde deles também. Eles começam a ponderar todas essas questões e realmente se espelham em você, tá? Então você vai ter, com mais saúde você tem um humor melhor, mais entusiasmo para enfrentar os desafios, mais autoconfiança, né? O que mais que um líder precisa do que ser autoconfiante, né? Demonstrar e ser realmente autoconfiante para enfrentar os desafios de ser líder, né? De liderar, de estar ali muitas vezes no meio do fogo cruzado entre a empresa e os liderados, tendo que atender as necessidades da empresa e as necessidades da tua equipe também. Então, você melhora a tua autoconfiança, porque você fica mais bem disposto. E você vai ficar menos estressado, tá? Então, essas são as ponderações que eu queria fazer a respeito da saúde, para que você pense com carinho. E aqui uma coisa que eu queria falar com você é o seguinte. Se você continuar empurrando isso com a barriga lá pra frente, né, do tipo, eu sei que eu deveria cuidar mais da minha saúde, mas agora não dá. Agora eu preciso dar atenção ao meu trabalho. Então, primeiro, lembra que para dar mais resultado, você precisa estar mais bem disposto, você precisa ter mais energia, logo você precisa cuidar da tua saúde, tá? Segundo ponto,
pensa aí naquele cara que eu sei que você conhece, que é mais velho que você e que gastou, investiu a vida inteira dele só para o trabalho. Como que ele está de saúde hoje? Né? Quantas coisas ele enfrenta hoje de saúde? A forma física dele é a forma que você quer estar? A forma que ele leva a saúde dele, os problemas que ele enfrenta na saúde dele, são os problemas que você quer enfrentar lá na frente? Se não são, se não é assim, se você não quer ficar como ele nesse sentido de não cuidar da saúde, então lembra, você precisa começar a cuidar da tua saúde hoje. E o que eu tô te falando é, dormindo meia hora, 1 hora a mais, fazendo 10 minutos de atividade física, você já vai ver uma melhora muito grande. E não vem com aquela história do tipo, não, eu não tenho disposição para fazer atividade física. Você não tem disposição para fazer? Não, você não tem disposição porque você não faz. Porque a própria atividade física é que vai gerar essa energia, essa disposição em você. Então, realmente, enquanto você não fizer, você não vai ter disposição nem para isso e nem para um monte de coisa que você acha que é super disposto, mas experimenta começar a fazer atividade física para você ver como vai melhorar, tá? Porque muita coisa é fisiológica que acontece, né? Não vou entrar aqui nos detalhes, mas que você sabe que melhoram os teus resultados, melhora a tua disposição, o teu rendimento, tá? Vamos passar aqui para o segundo ponto, que é a família. A família. Família é uma questão, é um ponto, assim como a saúde, né? É um ponto muito importante. E aí, tem uma coisa que você precisa entender. Né? Como eu falei, a gente passa por alguns momentos na nossa vida, a gente passa por algumas situações, alguns períodos onde realmente a gente precisa dar mais atenção a um desses pontos, né? A um desses assuntos. Então, por exemplo, se você assumiu recentemente esse cargo de coordenação, de supervisão ou de gerência, provavelmente você realmente precisa dar mais atenção ao teu trabalho, né, à tua vida profissional nesse momento. E aí o que é muito importante? Que saber se a tua família, se ela estava preparada para isso, né? O ideal seria você ter tido essa conversa prévia com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, né? Se o teu filho é pequeno, não é o caso, mas com a tua família, chegar para tua mulher, para o teu marido e conversar, olha, eu tive essa proposta aqui, ou eu quero assumir esse cargo aqui de liderança, eu estou tendo essa oportunidade e eu queria saber com você se tá tudo bem, porque eu vou precisar trabalhar mais horas, eu vou precisar ficar mais tempo na empresa, eu vou precisar me dedicar mais realmente ao meu trabalho nesse período. Ou então, é por causa de um curso que você tem que fazer, um mestrado, um MBA, enfim. O ideal era você ter tido essa conversa antes com a tua família, para que ela se preparasse. Se você teve essa conversa, ótimo. Se você não teve, tá tudo bem e talvez seja a hora de ter. Porque muitas vezes a família ela não está preparada para esse tipo de exigência, né? A esposa, por exemplo, ela pode não estar preparada para ela chegar em casa e ainda demorar muitas horas até que você chegue. Várias outras coisas vão ficar a cargo dela. Então isso tudo precisa ser muito bem conversado, porque se você não tiver o apoio da tua família, você acaba sendo o teu rendimento como líder, como gestor, ele vai realmente ser prejudicado, muitas vezes por um problema que você está em casa por uma simples falta de conversar aquilo ali. Então converse, é isso aí, o combinado não custa caro, né? Pois é, converse
muito bem com as pessoas que você tem em casa, coloque a situação, explique que é importante para você, porque eles te amam, então eles vão entender e a questão é simplesmente você colocar aquilo que é importante para você, explicar que vai ser um momento assim, onde você precisa dar mais atenção ao trabalho e de que forma que vocês podem fazer para que a relação familiar ela não seja prejudicada, tá? Eu tenho certeza que se vocês conversarem, vocês vão encontrar uma forma de organizar as coisas, de ajeitar as coisas, mudar algumas prioridades, mudar algumas questões. De novo, às vezes é um café da manhã que você pode tomar com a sua esposa antes de ir para o trabalho. Às vezes é uma ligação na hora do almoço que você pode fazer. Coisas assim simples que não vão te tomar muito tempo e que você pode fazer. Basta um combinado prévio ou basta uma intenção tua de realizar isso que já vai fazer total diferença na tua relação com a tua família. Consequentemente, vai fazer diferença na tua relação com os teus liderados, vai fazer diferença total nos resultados da tua equipe, tá? E aí, uma outra coisa, né, que eu quero falar é essa questão que eu comentei um pouco no início da live, que é sobre aqueles finais de semana onde você constantemente leva trabalho para casa, né? E aqui você precisa entender o seguinte: isso não acontece porque a tua equipe ela não é capacitada. Isso acontece por uma falta de gestão tua adequada, né? A equipe ela vai ser o teu reflexo. É claro que existem situações pontuais que precisam ser tratadas de algum colaborador que talvez não apresente o comportamento adequado e tal, mas no geral a equipe ela é o teu reflexo. Então você precisa verificar, né, analisar, observar o que você está fazendo, como que você está se comportando para que a tua equipe ela não consiga fazer tudo o que ela precisa fazer e você acabe absorvendo tudo para você, né? A gente, lá na live 3, se você não assistiu, volta lá e assiste depois, não precisa ser agora. Eu falei sobre comportamentos sabotadores. Então, um comportamento muito... pensamentos, né, sabotadores que geram comportamentos. Então, um pensamento muito presente, muitas vezes, nos líderes, é aquele de que ele precisa controlar tudo. Então, se você acha que você precisa controlar tudo, você não dá autonomia para a tua equipe, você não dá poder de decisão para eles, você não os treina para que eles fiquem cada vez menos dependentes de você. Então, você, ao contrário, você puxa tudo para você, acaba puxando todo o trabalho para você e você fica sobrecarregado. E aí você trabalha 12, 14 horas por dia e ainda tem que trabalhar no final de semana e ainda tem que levar trabalho para casa. E aí prejudica a tua relação com a tua esposa, com o teu marido e com o teu filho, tá? Então, na verdade, essa questão toda de você não ter tempo é uma questão também, além da priorização em casa mesmo, né? De você priorizar coisas que realmente são importantes, como dormir, por exemplo, ou como preparar um jantar melhor, um café da manhã melhor. Além dessa priorização, tem essa questão da tua atuação junto à tua equipe. Então, quanto mais autonomia você der para a tua equipe, quanto melhor você treinar a tua equipe, menos sobrecarregado você vai ficar. Então, se você tem essa característica de puxar muito o trabalho para você, ou porque você precisa controlar tudo que está sendo feito, saber de tudo que está sendo feito, nos mínimos detalhes, ou porque você acha, talvez, que ninguém faz as coisas tão bem quanto você, então todo o trabalho acaba tendo que passar por você, para você meio que dar ali uma olhada, você verificar se está certo, se não está. E aí você sempre acaba mexendo, você sempre acaba corrigindo alguma coisa, sempre acaba mudando, né? Não é você largar as coisas, mas é você dar autonomia à tua equipe, porque aí o que acontece? No longo prazo, você vai... Se hoje você trabalha 14 horas por dia, por exemplo,
Veja o que precisa ser feito na tua equipe, que tipo de treinamento você pode dar, ou que tipo de treinamento a empresa pode dar, ou eles podem buscar, que daqui a um ano você possa trabalhar, por exemplo, 12 horas. Ou se hoje você trabalha 12 horas, daqui a um ano você possa trabalhar apenas 10 horas. E cada vez mais eles possam fazer as coisas por eles. Para que você não prejudique o pilar da tua família. Para que você não leve trabalho para casa, para que você não fique horas que não seriam necessárias se você tivesse uma equipe que realmente tem autonomia, que decide as coisas por eles, que faz o máximo possível sem você, né? Porque o teu grande papel como gestor, como coordenador ou como supervisor é preparar outras pessoas da tua equipe para que eles possam te substituir na hora que você for para o próximo nível. Então, se você é coordenador, talvez na hora que você for ser gerente, né? Cada empresa tem aí um nome, né? Usa um nome para esses níveis hierárquicos, mas na hora que você for subir de cargo, precisa ter alguém, preferencialmente da tua equipe, para te substituir. Então, teu grande papel é treinar essas pessoas, né? E quanto melhor treinados eles estiverem, menos prejudicada fica a tua família. E aí você pode voltar a tirar férias. E a tirar férias mesmo, né? Não é aquele coordenador que tira férias e tá constantemente respondendo e-mail da empresa, tá constantemente atendendo ligação, tá de férias, mas tá no notebook trabalhando. Então só tira férias lá no papel, né? E não tira férias realmente e não consegue aproveitar com a família como deveria, tá bom? E além disso, é aquela questão do tempo de qualidade. Então, no momento em que você estiver com teu filho, por exemplo, com a tua família, com a tua esposa, esteja de verdade presente com eles ali. Não responda e-mail da empresa, não atenda ligações. Lógico, se você fica de plantão, é uma outra coisa. Mas assim, não faça coisas que você pode fazer no dia seguinte durante o trabalho. Não fique com o celular, esteja realmente presente. Esteja atento e tenha a intenção de realmente estar presente, que seja por meia hora, por 15 minutos, pelo tempo que você tiver com a tua família, porque é isso que vai realmente fazer diferença. Não adianta você pode ficar um dia inteiro sem prestar atenção direito no teu filho, que ele vai sentir muito mais se você ficar meia hora com ele realmente presente, realmente brincando com ele, realmente não olhando o telefone, não olhando mais nada e realmente prestando atenção nele, ouvindo o que ele tem para contar, ouvindo o que ele tem para te dizer e se importando com ele como você, demonstrando se importar com ele como você se importa, tá bom? Essas são as questões relacionadas à família que eu queria colocar para você. Então é você ver se você tem se você já teve aquela conversa que deveria ter tido sobre ter apoio da tua família nesse momento da tua carreira que você precisa realmente estar mais no trabalho. Se você tá levando o trabalho para casa, tá trabalhando demais, olha para a tua equipe, procura dar mais autonomia para ela, para que ela não dependa tanto de você, ou procura contratar mais gente se você necessitar. Mas assim, com quem você tem, né? Porque contratar muitas vezes é difícil. Mas com quem você tem, treina essas pessoas para que elas possam fazer cada vez mais coisas sem depender de você, porque aí você reduz a tua carga de trabalho. E nos momentos em que você estiver com a tua família, procure estar verdadeiramente presente com eles, tá? E aí, por fim, é como conciliar tudo isso, né? É um pouquinho do que eu já fui colocando aqui, um pouquinho dos pontos que eu já fui colocando. E aí tem outras coisas que eu queria trazer, outros questionamentos que eu queria trazer, que é o seguinte. Primeiro, você entender por que é importante para você conciliar a tua saúde, a tua família e o teu trabalho. Você realmente entender por que isso é importante para você. Então, por que é importante para você que daqui a 20 anos você não tem um problema no coração ou você não tem algum tipo de problema de saúde
que te atrapalhe ali de talvez ver o teu filho crescer. Boa noite, Dani, tudo bem? Por que isso é importante para você, né? Por que é importante para você cuidar da tua saúde hoje e não deixar mais para depois? Porque a gente sabe que esse para depois não chega nunca. Por que é importante para você realmente estar presente ali com o teu filho, né? Talvez para que você não se arrependa quando ele tiver lá 20 anos e você olhe, caramba, eu não fiz tudo o que eu podia fazer para estar com ele, nos momentos em que eu podia estar com ele, sabendo que você precisa e gosta de trabalhar, mas nos momentos em que você estava com ele, olha a diferença, né? De você olhar para trás e pensar, eu não aproveitei como eu deveria, como eu poderia, ou não, eu sempre trabalhei muito, mas nos momentos em que eu estava com meu filho, que eu estava com a minha família, eu realmente estava presente ali com eles. E isso vai fazer toda a diferença para você, principalmente lá na frente, mas também para o teu filho, quando ele crescer, e para a tua relação familiar. Então pense nos teus porquês, né? Em por que hoje você talvez deva dar uma atenção que você não está dando à tua saúde e você possa cuidar um pouco melhor da tua família dentro do que é possível para você hoje. E aí outra coisa é entender o teu momento atual, né? E ser, vamos dizer assim, generoso com você mesmo, que é aquela questão que eu falei sobre os períodos que a gente passa na nossa vida e na nossa carreira, que talvez você acabou de chegar num cargo de liderança, então você vai precisar mesmo, por um tempo, por um período, dar mais atenção ao teu trabalho. E tá tudo bem. Entenda isso, converse isso com a sua família e entenda também que isso é por um tempo, que você vai trabalhar junto à tua equipe, junto à tua empresa, que você vai se desenvolver como líder para saber como preparar essas pessoas para que daqui a 1, 2 anos você possa voltar a uma operação mais tranquila, né? A um estado mais tranquilo, como era antes de você assumir esse cargo de liderança, tá? Então entenda muito bem o seu momento atual e entenda aonde você quer chegar. Entenda qual o ideal para você nessa função onde você está hoje. Qual o ideal desse equilíbrio entre família e saúde e trabalho, né? E aqui uma coisa muito importante é o teu equilíbrio, né? É o teu alinhamento, não é o alinhamento do outro. Porque vai ter gente que vai precisar ficar em casa meio período porque realmente sente que precisa, tem a necessidade de ficar com os filhos, por exemplo. E tá tudo bem. Tem várias mulheres, por exemplo, e alguns homens também que decidem, mas nos homens é mais raro, né? Mas acontece que decidem por um tempo, por exemplo, abrir mão de estar no mercado de trabalho para poderem estar em casa. E tá tudo bem. E tem outros que não, que entendem que tá tudo bem o filho passar o dia todo na creche, porque ele tá lá brincando, esse era o meu caso, e é até hoje. Ele fica lá brincando, ele fica integral, né? E tá tudo bem. Quando ele chega em casa, eu procuro estar sempre com ele. Eu procuro, nos momentos em que eu tenho com ele, estar verdadeiramente presente. Então entenda o que é ideal para você e não fique se culpando e fique tão tranquilo quanto a isso, tá? O ideal do outro, ou desliga isso que a sociedade fica dizendo que você tem que fazer assim, que você tem que fazer assado. Isso não é importante. O importante é você estar tranquilo com a contribuição que você está dando no teu trabalho, que ele é importante, que você se realiza nele, e também com a contribuição que você está dando na tua família, de estar presente, tá? Encontre o teu alinhamento, isso é muito importante. O que mais? Deixa eu ver se está faltando aqui alguma coisa. A questão de priorizar, cara, isso se eu pudesse apostar com você, eu tenho certeza que tem coisa que você pode tirar da tua vida, simplesmente eliminar da tua vida, que você está gastando tempo com coisa que não é tão importante
e tá deixando de investir o tempo, por exemplo, com a tua família ou na tua saúde. Eu poderia apostar com você que se você olhar com cuidado, você vai identificar várias coisinhas ao longo do teu dia que se você simplesmente parar de fazer, você vai ter mais tempo para fazer e se dedicar àquilo que importa, tá? Não é que você nunca mais vai ver Netflix, não é isso que eu tô te dizendo. Mas esteja muito atento à questão da priorização. Esteja muito atento aonde fica, sabe, tipo com um radar ligado para você identificar aonde que eu tô perdendo tempo e que eu não deveria. Porque se você tem que hoje ficar na tua empresa por 12, 14 horas, então o tempo que tá lá, você precisa priorizar a questão do trabalho, de fazer aquilo que é mais importante, e isso você já sabe, mas também você precisa saber priorizar na tua vida pessoal para que no tempo que te sobra, você faça aquilo que é mais importante para você. Então tenha muita atenção, começa a identificar aí coisas que você pode simplesmente tirar da tua vida, que não vão te fazer falta nenhuma e que não estão te ajudando em nada, no mínimo não estão te ajudando se não estiverem te atrapalhando, e que você pode tirar para ter lá aqueles 20 minutos de atividade física, por exemplo, para poder dormir 1 horinha a mais por noite, tá? E aí identifica o que precisa mudar, tá? Essa pode ser uma coisa. Essa questão da priorização, de tirar alguma coisa, pode ser algo que você precise mudar. Aquela conversa com a tua família pode ser algo que você precisa ter, que você precisa também fazer diferente, se colocar de uma forma diferente. O teu tempo de sono, enfim, tudo que a gente conversou aqui, identifica o que precisa mudar diante do teu estado hoje, atual, de como está a tua vida hoje, em relação à vida que você gostaria de ter, ainda no mesmo cargo que você está hoje, tá? E aí eu quero reforçar para você, isso é totalmente possível, isso não é coisa do outro mundo, é uma questão de priorização, de alinhamento, de você entender o que é importante, não ficar gastando tempo com o que não é importante para você, tá bom? Se você tiver força de vontade, né, e intenção de observar, estar presente para as coisas que você está fazendo, para onde que você está perdendo tempo, para onde que você pode se dedicar melhor à tua família, e tudo isso que a gente conversou aqui, eu tenho certeza que são atitudes simples, de novo, não é nada do outro mundo, é tirar uma coisa, acrescentar outra, são 10 minutos de exercício que vão impactar muito nos teus resultados, tá bom? Eu espero que essa live te faça refletir, te faça repensar algumas coisas, e se não por causa da saúde, porque hoje a tua saúde está bem, isso para você não importa muito, então por causa do teu rendimento. Então, tenha mais atenção à tua saúde e à tua família, no mínimo para que você não se arrependa lá no futuro e para que melhore o teu rendimento já hoje, tá? A partir de hoje o teu rendimento ele já pode melhorar, e aí você vai dar aquele exemplo para a tua equipe também. E aí imagina como seria bom, né? Você ter uma equipe onde todo mundo está bem disposto, onde todo mundo está com energia para enfrentar os desafios que vocês precisam enfrentar, aonde você sabe que as pessoas não têm problema em casa, não tem problema, todo mundo tem problema, né? Mas assim, a relação familiar está equilibrada daquela pessoa, então ela não traz muitas questões, ela não traz muitos problemas para o trabalho e ela consegue ter um rendimento bom, né? Como isso vai ser bom, e esse exemplo ele precisa vir de você, tá bom? Então, espero que isso tenha gerado muita reflexão para você, espero que você repense aí algumas coisas que você anda fazendo ou que você está deixando de fazer. E aí, aqueles avisos finais. Encaminhe essa live para alguém com quem você se importe, manda esse vídeo se você está vendo no YouTube, encaminhe aí, marca alguém para que essa pessoa também possa assistir isso, para que ela possa repensar todas essas questões e pare de deixar para depois isso que é tão importante. Vou abrir a caixa de perguntas assim que terminar aqui, então se você tiver alguma dúvida, coloca lá para que eu possa responder. O link para o canal do YouTube está na minha bio do Instagram.
E o link também para você entrar para a lista de transmissão, onde eu aviso sobre as lives, aviso sobre o tema da próxima live, aviso que a live vai começar. E também coloco o áudio dessas lives depois só na lista de transmissão do Instagram. O link para entrar na lista também está lá na bio, tá bom? É isso. Muito obrigada por quem esteve aqui ao vivo, muito obrigada por você que assistiu depois e a gente se vê amanhã, novamente às 20h47 da noite, tá? No horário de Brasília, e eu te aguardo por aqui. Um beijo!